Olá, sejam bem-vindos ao programa Entre Nós, o programa cultural do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com Rion Braga, o presidente, o diretor da Faculdade Metaversa, tá? E também ele é um grande educador, uma referência como educador no Brasil e também é um grande consultor. Rion, afinal, quem é Rion Braga? Primeiro, muito obrigado, Wagner, pela oportunidade. Leitores e ouvintes do Grupo Opinião, é um prazer estar aqui trocando ideias com vocês, conversando, trazendo um pouco da nossa experiência, né? Estando aqui agora no Ceará, eu venho do Paraná, né? Morei muito tempo em Curitiba, Foz do Iguaçu, e agora aqui nesse estado maravilhoso, aproveitando a riqueza e a beleza desse povo, né? Sim. A gente vem de um trabalho educacional, eu sou médico de formação, mas trabalho com educação há 30 anos, né? Eu assessorei aí 360 universidades em 5 países. E agora a gente está usando esse know-how aprendido aí no mundo inteiro, fazendo uma rede de faculdades, né? A rede multiversa de faculdades, né? Inclusive aqui em Fortaleza e também na cidade de Aracati, 2 no estado de Ceará, para trazer um novo modelo de educação, um modelo mais alinhado com as necessidades da sociedade contemporânea, né? Porque o modelo tradicional já não desperta mais interesse nos jovens, já não desperta mais tanta objetividade e praticidade que a vida atual exige de uma formação. Com certeza. E por que, se o senhor é médico, por que essa decisão de, não sei, deixar a medicina um pouco de lado e se dedicar à educação? Por que esse amor pela educação, essa dedicação à educação? Essa é uma pergunta, né, que muito me é feita, porque no Brasil ainda tem um médico com status elevado, um profissional de status elevados, né? E o educador, o professor, não tem o mesmo status que o médico, né? Mas, na verdade, o educador, o professor como um todo, ele tem uma possibilidade na mão que o médico não tem. Ele tem um grupo de pessoas ligadas a ele, seus estudantes, seus alunos, onde ele pode ajudar a transformar a vida dessas pessoas de uma forma muito intensa. E eu, quando descobri a minha vocação de ensinar, né, a possibilidade de interagir com as pessoas que estão em formação, ajudar na formação das pessoas, eu vi que isso tinha um valor muito maior. Evidentemente, o médico tem o seu valor, né? E grande, claro. Mas ele não tem a mesma capacidade de transformar vidas como o professor tem, como o educador tem. Eu comecei, obviamente, na docência e evoluí para a parte de gestão, fui reitor de algumas universidades e agora ampliando, levando essa experiência para muitas outras universidades, dando escala a essa capacidade, esse amor, essa paixão por educar, né? Interessante. O médico, ele tem muito respaldo, né? Digamos assim, know-how da medicina, aquela coisa, né? Mas e o professor nem tanto, né? Parece que ele fica meio desapercebido ali, esquecido até pelos governos, essa coisa toda que nós já sabemos. Nós vamos comentar mais na frente. Mas assim, parece que o professor ele só é bem lembrado quando o médico faz a cirurgia de um grande, sei lá, do presidente, de um grande homem e tal. Aí bota assim, professor, doutor, né? Mas o senhor, pelo que me estou vendo aqui, o senhor tem uma grande experiência, né? Invejável, por sinal. E esse grupo, né? Essa rede metaversa fantástica de colégios, universidades e tal. Mas, pelo que eu estou sabendo, o senhor veio morar no Ceará, especialmente na cidade de Aracati. Como é que foi essa relação de sair do Paraná para vir morar aqui? Por que isso? Vocês têm uma faculdade aqui, Metaversa, com o nome de Rodolfo Teófilo, na Avenida do Imperador, não é isso? Ali? Então, mas por que Aracati? Nos conte, nos explique isso, porque é interessante. A rede de faculdades multiversa, ela está já espalhada no Brasil inteiro, né? A gente já tem faculdades em Pernambuco, tem em Manaus, tem em Belo Horizonte, no Paraná, né? E em Fortaleza, a Faculdade Multiversa de Fortaleza, né? E a gente também, você mencionou a Faculdade de Rodolfo Teófilo. Essa faculdade pertence ao Instituto do Câncer do Ceará, mas está sob nossa administração. Então, além de termos as nossas próprias faculdades, a gente administra várias faculdades de terceiros, principalmente de grupos da saúde ou de outros grupos, entidades sem fins lucrativos, onde a gente administra, onde a gente leva o nosso know-how em educação e gestão universitária para outros grupos que não tem, por exemplo, o ICC, o Instituto Cancerá, a expertise dele é hospitais, ele administra hospitais, plano de saúde, mas ele tem sua faculdade própria, administrada por nós, que somos especialistas na gestão de faculdades, né? Então, nós administramos
aqui em Fortaleza, Rodolfo Teófilo, e temos a Faculdade Multiversa de Fortaleza, né? Mas eu vim para morar no Ceará, em Aracati especificamente, por 2 motivos. Lá, nós montamos uma estrutura, uma associação sem fins lucrativos, a Associação Multiverso Educacional, cuja liderança está no nosso grande amigo e parceiro aqui cearense, o Antônio Henrique Antero, né? Ele lidera esse projeto aqui no Ceará, e eu venho me juntar a ele na elaboração de um projeto social, que é uma associação lá, a partir de um centro universitário, que é a âncora, Centro Universitário Multiversa, do Jaguaribe, né? Que as pessoas conhecem lá com o nome carinhoso de Unijaguaribe, né? Um centro universitário que, na cidade de Aracati, que é a âncora desse projeto social. Mas esse projeto social não se limita a ter uma instituição de ensino em Aracati, e sim criar um ecossistema de desenvolvimento regional para levar o IDH de Aracati ao maior IDH do estado do Ceará e um dos maiores do Nordeste, nossa meta de 20 anos. Você vê que a gente vem com um propósito de vida, né? Eu venho para passar meus próximos 20 anos aqui, né? Eu ia dizer os últimos, não dá para saber até onde a gente vai. Mas com certeza meus próximos 20 anos em Aracati para levar esse projeto social a cabo, né? E claro, a gente continua viajando pelo Brasil e o mundo nas assessorias para transformar outras universidades, a própria rede multiversa, mas o nosso principal objetivo hoje é montar esse ecossistema de desenvolvimento. Porque as universidades, elas passam a ter um papel muito relevante no desenvolvimento de onde elas estão inseridas. Porque se elas não o fizerem, elas vão perder relevância. Porque ensinar já não vai mais ser prerrogativa de faculdades. Sim. Hoje as pessoas ensinam digitalmente, qualquer pessoa que tenha algo por ensinar pode ter o mundo como público dela, se assim o quiser e se assim alguém quiser aprender com ela, né? E hoje também, com o crescimento da inteligência artificial generativa, você pode acessar qualquer conhecimento por conta própria. E aí a gente entra numa outra fala legal, né, Wagner? Que é a mudança do papel da universidade. E o que nós vamos fazer em Aracati é bem isso, mudar o papel da universidade. E a responsabilidade é muito grande, não sei se você tem noção, porque a cidade de Aracati é mais antiga e ela tem uma história fantástica, né? Assim, inclusive de nome, os navegadores, quando passaram por ali, por exemplo, Pinzon, essa galera toda, né? Teria colocado o nome da cidade de Santa Maria de la Consolación, que vai dar origem depois a Aracati. Então ele tem muita história para contar, muita responsabilidade. Mas Aracati também ela acaba ficando equidistante de outras cidades, não é verdade? Jaguaruana, não é isso? Ela fica próxima ali, inclusive a Mossoró, no Rio Grande do Norte, não é assim? Ela fica próxima também a Beberibe, Fortim e tal. Enfim, várias cidades ali no entorno. E tem aeroporto, né? Uma cidade tem aeroporto, tem uma praia fantástica, turismo, né? Então, nada melhor do que ter uma grande faculdade, né? Apesar de ter o IFCE lá, mas é outra história, né? Também, né? Outra coisa, né? A responsabilidade é grande, né? Sim, sem dúvida. O IFCE lá vai contribuir muito, porque, como eu falei, é um ecossistema, ninguém faz nada sozinho, né? O poder público é importante nesse contexto. Agora, você falou a posição geográfica e tem uma série de elementos que fortalecem aquela região. E a ideia da criação do ecossistema é atrair investimentos para a cidade. Dentro da nossa instituição, né, na Multiversa, lá no Centro Universitário, nós estamos desenvolvendo uma estrutura muito potente de incubadora e aceleradora de empresas para lançar novos empreendimentos e startups lá, mas também para dar suporte a empresas já consolidadas que vão se mudar para a região, né, e vão ter todo um suporte de formação do seu grupo de colaboradores, né, garantida pelo Centro Universitário, né, em todas as áreas que essas empresas forem atuar. Você falou agora há pouco da importância da universidade para a cidade, para o local, né, para o desenvolvimento. Isso é tão pontual, eu falei agora de Pinzon, aquela coisa toda da história, e no século XVI, tá, os espanhóis que vieram para a América Espanhola aqui tiveram muitas faculdades, né? Mais de 32 faculdades, na verdade eram universidades, né, que tem uma diferença, né? Organizadas no modelo da metrópole, no caso que era a Espanha, né? E as universidades fantásticas, quer dizer, no século XVI, a gente foi aqui ter escolas superiores quando Dom João chegou, em 1808, ou seja, no século XIX, universidade só no século XX, 1920, no Rio de Janeiro, 1934, se não me engano, a USP, não foi de São Paulo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas universidades foram fundamentais no desenvolvimento desses países, né? E que se tornaram países depois, né? México, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? Peru e tal. E
Também o projeto de arquitetura que eles trouxeram, de praças, igrejas, aquele negócio todo, eles trouxeram. Então a universidade fica claro que essa importância que ela tem de tudo isso, né? Mas ela anda perdendo espaço, né? Ela anda perdendo isso. E eu estou notando que vocês têm outra percepção de metodologia, de ensino, essa preocupação com o professor, formação de professor. Como é que é isso? Perfeito. Você colocou, Wagner, um ponto muito relevante aqui, né? A universidade, historicamente, tem uma contribuição significativa. Então, e é fácil, é só você ver as grandes universidades, o quanto elas foram necessárias e importantes para o desenvolvimento daquela região. O que aconteceu nas últimas décadas, né? Que a universidade foi tomando uma característica, ela foi se fechando em si mesma, né? O corporativismo acadêmico foi tomando conta, né? Os grupos de intelectuais ficaram... Como se dizia nos anos 80, começaram a se encastelar. Né? Se encastelar, essa palavra é perfeita né? para fazer isso, né? E foi distanciando-se da sociedade como um todo e principalmente do desenvolvimento local e regional. Claro que segue as grandes universidades, o USP tem centenas de projetos de pesquisa que beneficiam o desenvolvimento, mas isso foi perdendo força e foi ficando, principalmente nas universidades mais fora essas de referência, né? Sim. Elas foram realmente tornando-se menos relevantes para a região onde elas estavam inseridas, pelo distanciamento com a comunidade, né? E pelo excesso de... esse distanciamento tem a ver com muitos fatores, mas um deles é que tornou-se o processo formativo muito teórico, né? Tanto que as pessoas brincam assim que algumas universidades não formam, por exemplo, algumas universidades não formam engenheiros, eles formam professores de engenharia. Que quando ele sai da faculdade, ele só sabe dar aula de engenharia, que ele não sabe fazer nada na prática que o engenheiro faz. Né? E às vezes dá aula na engenharia, na universidade. Se for para a escola, né? Aí é outra conversa. Aí. Exato. Então, esse distanciamento fez com que chegou um momento em que isso começou a pesar. As pessoas começaram a ver, poxa, são 4, 5 anos da minha vida que eu vou investir, eu gostaria que isso me desse um retorno formativo mais objetivo, mais concreto, que beneficiasse melhor a minha empregabilidade, trabalhabilidade e que não fosse tão distante do mundo real como é hoje. Sim. Isso começou um movimento mundial, não só no Brasil, das universidades começarem a rever seus currículos, rever a forma de fazer, a forma de se relacionar com a comunidade. E aí culminou, nós somos pioneiros nesse movimento no Brasil, iniciamos os primeiros projetos há 10 anos, em 2014, fomos a primeira instituição de ensino, isso lá no Paraná ainda, fomos a primeira instituição de ensino a tirar as disciplinas do currículo, né? Para colocar demandas reais daquela profissão, porque as demandas reais são, por definição, interdisciplinar. Né? Não tem como você pegar uma demanda real na medicina na disciplina de anatomia. A anatomia é um fragmento do corpo humano. Não faz sentido. Você tem que ver uma patologia ali que entra a anatomia, a fisiologia, a clínica, a terapia, a farmacologia, tudo junto. Essas coisas tinham que ser vistas juntas e não separadas. Então nós somos a primeira instituição a tirar disciplinas do currículo. Nenhum currículo nosso tem essas disciplinas tradicionais. Elas têm os desafios reais da profissão. Só que esse é só um passo. O outro passo é tornar esses temas... O primeiro passo, trocar disciplina por competências reais da profissão, através de projetos interdisciplinares, mas isso pode ser feito de forma simulada ou autêntica. Autêntica é quando o problema é real de verdade. Você pode pegar um estudante de nutrição e dizer para ele, você precisa aprender a fazer um cardápio de um restaurante. Valor calórico, nutricional de cada prato que vai ser servido. Tá? Isso pode ser simulado. O professor ensina, ele faz, estuda, pesquisa, entrega um cardápio. Para ninguém. Entende? Foi lá avaliado, estava certo, ganhou a nota dele. Mas ele pode fazer isso de forma real, autêntica. Chega um empresário, quer abrir uma franquia de um restaurante num shopping aqui da cidade, né? Vai fazer um buffet ali e chega para o curso e diz, olha, eu preciso de um cardápio com toda a análise nutricional correta para eu poder autorizar meu restaurante. Sim. Seus alunos fazem isso? Fazem. E é diferente do simulado. Por quê? Porque ele vai se envolver com questões reais. O empresário vai dizer para ele, olha, eu preciso de alimentos por quilo, então para eu ter para eu poder ter lucro aqui, eu preciso de alguns alimentos mais pesados. Põe frango, põe banana, põe o mundo real. Uma metodologia mais prática, né? Prático. Mais prática. Teoria, prática. Teoria e prática o tempo todo. Uma espécie de uma forma de educação de projetos, né? De projetos, articulado com projetos, né? Você exato, Wagner, mas sabe por quê? Por um motivo muito, muito simples, até banal, mas importante. Só se aprende fazendo. Ponto. Tudo que você não fez, você esquece.
Pega o meu exemplo, eu me formei em medicina, vão fazer exatamente 30 anos que eu sou formado. Eu fiquei 6 anos numa faculdade, fora depois os outros cursos que você faz. O que eu lembro hoje, não exerço mais a profissão há 30 anos. Sim. O que eu lembro e o que eu não lembro. O que eu sei da medicina e o que eu não sei. Tudo aquilo que eu pratiquei, que eu pus em prática, que eu atendi do paciente, que eu fiz de exame, que eu fiz assim, eu lembro até hoje. Tudo aquilo que ficou na aula, mesmo que eu tenha decorado e acertado na prova, eu já perdi tudo, já esqueci tudo. Então tudo aquilo morreu, aquilo não valeu, entende? Foi tempo perdido. Isso é verdade. Eu sou professor de história também. E sempre levei arte para a sala de aula. Filmes, trechos de filmes, vídeos, depois documentários e música. E depois de 20, 10, 15 anos, quando eu revejo os alunos, eu noto basicamente isso. Ele não vai lembrar da Era Vargas, das particularidades, ele não vai lembrar do Egito, tal. Ele não vai lembrar disso. Mas ele diz, professor, aquela canção, aquela música do Chico Buarque, sei lá, né, aquele filme, Nome da Rosa, sei lá. Então, na verdade, o que fica é a arte. E no caso, é a prática, né? E aí que ele vivenciou. Isso, aí eu estava pensando aqui, em 68, né? Os estudantes de Paris, o maio de 68 francês, né, naquele momento histórico, para mudar o currículo da universidade, alterar disciplinas, trazer mudanças nas disciplinas e também mais vagas para a universidade, aquela coisa toda, mais liberdade de expressão, aquela coisa que foi reprimida pelo governo, eles iam para a universidade, tiravam as cadeiras, faziam esse movimento, reprimidos pelo governo, em busca dessas questões para a universidade. A universidade depois ela ficou tão encastelada de certo sentido, e como você bem disse, né? Mas o que me chama a atenção é que, em vez dos estudantes ir para a universidade fazendo essas greves, essas paralisações, sei lá, parece que, no caso do ensino médio, tal, fundamental, o sistema de ensino começaram a ter um controle, criar sistema de ensinos, né, meio fechados, né, livros, um sistema de online e tal, tarefas, né? E um grupo como o seu, né, assim, ele passa a pensar, passa a ter essa preocupação, na verdade, e passa a ter esse interesse em modificar, trocar currículo, melhorar a disciplina, tudo tal. Isso é interessante. Quer dizer, o Weber dizia, né, que as cabeças das pessoas mudam o mundo, né? As ideias mudam o mundo, né? Os valores, né? Não só a economia muda, mas outras coisas, né? Ideias, valores mudam o mundo, né? Isso é interessante, né? Na verdade, a gente está muito preso, né? Essas ideias do passado e tem muita dificuldade de se desvincular disso, né? Exato. Tem muitas brincadeiras aí, né? Charges, né? Que mostram que as várias profissões evoluíram, né? E a escola continua do mesmo jeito, fazendo da mesma forma, né? Mesmo padrão de mesmo sala. Padrão, mas agora está de fato mudando. Então, Wagner, eu estava te falando duas coisas importantes. Primeiro, você trocar disciplinas por projetos. Sim. Depois, preferencialmente, buscar demandas reais para esses projetos, aproximando esse estudante, então, da realidade da profissão dele e fazendo com que ele resolva os desafios da profissão, porque só se aprende fazendo. Sim. Quando se fala em aprender fazendo, não é aquele lugar comum de dizer, não, a gente tem aula prática. Não é a aula prática, é a vivência real daquele elemento profissional. Tá? E isso reperspectiva toda a educação, reperspectiva tudo. Numa faculdade, né? Porque não faz mais sentido muda o sistema de avaliação, não faz mais sentido você ter 5, 6 disciplinas, prova bimestral a cada 2 meses, exame final, aquele negócio... Segunda prova, média. Aquela colinha que você leva lá para passar por outro das questões, tudo isso já não tem mais razão de ser. E que a sua faculdade continua usando até hoje, né? Por mais que todo mundo já saiba que isso não agrega valor nenhum, continua se fazendo desse jeito. Ele define literalmente o conhecimento, né? O saber do aluno. O que ficou de verdade, não aquilo que você decorou para a prova, que você vai esquecer na semana seguinte, né? O que ficou e o que te dá condições de pôr em prática aquilo, de fato, né? E que para que isso aconteça, você tem que vivenciar. Então as universidades vão passar a ser ambientes de oportunidade de desenvolver experiências, tá? Você falou na história ali coisas muito legais. Filmes, músicas, viagens, entende? Contextos onde ele viva, reflita sobre aquilo. Fazer ele criar identidade, né, cultural. Entender a importância da história na compreensão das pessoas, da cultura, da evolução, do pensamento humano, e não ficar decorando quem eram as capitanias hereditárias do ano tal, do nome tal. Isso perdeu a razão de ser. O nome das capitais, né? Então, há muito que evoluir nisso, mas está acontecendo o movimento. Então, a pergunta é o seguinte: você tem observado com essa longa experiência, essa vasta experiência, né?
e com essa metodologia da articulação teórica e prática, né? Você tem notado resistência por parte dos alunos de serem tão acostumados com aquele ensino tradicional de fazer essa transposição prática, ou não? Como é que você está vendo isso? Interessante a sua pergunta. Por parte dos alunos, o que acontece são dois momentos. Um momento de susto, impacto, que ele vem do colégio a vida inteira acostumado a ficar sentadinho na carteira dele, Só copiando recebendo? o que o professor fala e decorando para a prova, perguntando assim, professor, isso cai na prova, aquela coisa toda. Uhum. Então, ele é um susto, é um impacto. Falou, não, você não tem nada disso, não tem nem caderno mais. Né? Se consulta aí o chat GPT, salva na nuvem suas coisas, entende? Entra na plataforma e vamos pôr a mão na massa. Não tem mais nem a biblioteca para pesquisar, né? Tudo no virtual, vamos pôr a mão na massa, né? É um susto. Ele vai se adaptando ao passar das semanas e aí ele passa a adorar isso. Se adapta. Onde está o problema, Wagner? Professor. Para o professor é muito mais desafiador do que para o aluno. Resistente. Uma boa parte deles resiste. É verdade. Uma boa parte. Obviamente, não estou falando aqui generalizando, claro. Né? Mas isso é bem observável. Né? Eu até tenho observado também com uns certos anos já, também no ensino, eu tenho observado que nos anos 80, 90 e tal, quando os estudantes do ensino médio, por exemplo, os professores ganhavam muito pouco, né? Eram muito mal remunerados, e as escolas privadas elas eram mais chamativas, eram mais sedutoras pelo pagamento. Então. Mas do final dos anos 90 para cá, basicamente agora, né? Mais recentemente, uns 15 anos para cá, os governos passaram a se dar conta dessa importância, né? Da educação, do conhecimento, né? E passaram a investir mais, né? Tanto nas escolas, nas estruturas, tal, enfim, a tecnologia e também no pagamento dos professores, né? Na remuneração. Isso atraiu muito professor. E eu tenho observado ao longo do tempo que é como se fosse assim, não estou generalizando, obviamente, né? Mas a grande maioria parece que ele vai para o ensino público pela segurança, porque a escola privada, de qualquer maneira, ela te pressiona mais, para você mudar, fazer essa coisa, usar filmes, outras tecnologias, né, da educação. E parece que lá no estado não é tão assim, né? Então atrai mais. Então, esses professores da universidade, talvez, que chegam das faculdades, também são um resquício disso, né? Eles também vêm nesse viés, né? Não sei. A minha preocupação é que esses professores das faculdades, eles acabem fazendo da faculdade um bico. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. O cara é médico, o cara é promotor, ele vai dar aula na faculdade para fazer uma revista, um artigo e tal, mas não é pelo dinheiro, né? Ele tem 2, 3 aulas ali e tal. Então isso me preocupa muito, porque a faculdade vira um bico, então ele não tem aquela dedicação exclusiva, ele não vai se dedicar àquilo, dá para entender? E também existem N fatores para essa resistência. Como é que você vê isso? Eu vejo que no futuro próximo, Wagner, nós vamos ter 2 tipos de educadores, de professores, tá? Nós vamos ter aquele especialista em gestão da aprendizagem, aquele cara que não está preocupado em ensinar conteúdo nenhum, está preocupado em garantir que o aluno vai aprender. Então, esse tem que ser uma pessoa de formação pedagógica muito robusta. Falando no ensino superior mesmo. Formação pedagógica muito robusta, ou andragógica, se você preferir. Sim. Né? Muito robusta para trabalhar a gestão da aprendizagem dos seus alunos. Sim. E um conjunto de profissionais, aí sim, o médico, o juiz, o promotor, ou esse que vai interagir com os alunos para transferir sua experiência profissional. Este não obrigatoriamente tem capacidade de fazer alguém aprender. Ele não tem essa experiência, a didática dele às vezes não é boa, o próprio processo dele, mas não é essa que se espera dele. Se espera que ele traga a sua vivência profissional e compartilhe com os alunos. E que tenha um gestor da aprendizagem que transforme isso em aprendizado de fato para os alunos. Este sim, com dedicação total àquele processo. Né? Senão não consegue. Mas nós precisamos dos profissionais para transferir essa... Não é bem transferir a experiência, para compartilhar suas experiências. Mediar, né? Fazer mediar. Então nós vamos ter esses 2 modelos. Como a gente tem a rede, as faculdades multiverso já usam os 2 tipos de profissionais, né, dentro do contexto. E cada vez mais, né, esse processo, a importância de você ser capaz... aquilo que se fala hoje, por exemplo, da diferença entre ensinar e aprender, né, aquelas falas que existiam no passado do professor. Eu fui da época que o professor ainda dizia assim, eu ensino, não tenho culpa que ninguém aprendeu. Né? Hoje em dia a preocupação é com o aprendizado. Então, se você ensinou e ninguém aprendeu, então não valeu o seu ensino. Você tem que se preocupar em... Está fazendo o quê?
qual é o conjunto de práticas pedagógicas, de atividades, né, que você vai utilizar para que aquele aluno aprenda. Então, o desafio ficou maior hoje. Não é você ir lá e desfilar seu conhecimento, ir embora e achar que com isso você fez cumprir o seu papel. Aquele ensino bem tradicional, ele só fala, ele só expressa a sua sabedoria ali, né? Mas assim, eu lembrei agora do grande educador Celso Vasconcelos. Ele disse que você pode ser um professor, pode saber tudo daquele conteúdo, e você vai se tornar um grande especialista naquele assunto. Mas você não vai ser um grande professor se você não tiver uma boa didática, né? Exato. É algo mais ou menos que você está comentando, né? Isso aí. Então, eu te pergunto, mas assim, a gente tem observado que as faculdades, elas tiveram, privadas particularmente, né? Elas tiveram um avanço muito grande, né? Especialmente também na quantidade de alunos, né? As faculdades, algumas superlotaram, né? Mais ou menos por ali, 2012, 14, 15, 16, por aí, né? Especialmente com o FIES, né? O financiamento estudantil, não foi isso? Que, por sinal, isso é uma criação anterior, né? Não é? Do regime militar, 1975, ainda era regime militar, no governo Geisel, não foi? Que era a bolsa, né, para os universitários, que não podiam pagar, na verdade. E eu me lembro que meu irmão até teve essa bolsa a fazer isso, né, nas faculdades privadas, que tinha uma ou duas, era muito cara, né? Mas o FIES, ele ampliou esses alunos, né, assim, uma ampliação. De repente, em 2022, por uma questões políticas, né, assim, o governo ele baixou a quantidade dos investimentos. Se eu não me engano, foram 35%, caiu. O que se observou também foi as faculdades perderam muitos alunos, né? Muitas entraram em falência, desistiram, tal, na verdade. E também essa classe C e D, na verdade, que não tinha acessibilidades, D e E e tal, passou a ter um acesso imediato à faculdade, né? Curso de direitos e tal. Eu andei observando também que eles não tinham uma base, né, da escola do ensino básico lá, fundamental e médio. Como é que ele ia refletir certas questões de cara logo na faculdade de Direito, sei lá, e outra qualquer, né? Então é uma série de fatores que fez acontecer isso. Como é que você vê isso? Como é que você explica? Você está dentro do processo, você avalia, faz avaliações de espaço, de criação de universidades, de faculdades, na verdade? Como é que você vê isso aí? Perfeito. Então, um assunto muito importante que você trouxe aqui. Primeiro, até o final da década de 90, a universidade era uma coisa elitizada. Sim. As elites. No Brasil, públicas e privadas, era só para a classe A e B, tinha uma parcela, aí 5% do alunado da classe C, que eram bolsistas. Bolsista. Tá? Ou, lá no passado, com o crédito estudantil, né? Ou com bolsas das universidades filantrópicas. Né? Sim. Então tinha 5% só da classe C, o resto era só A e B, até a década de 90. Primeiro movimento foi a abertura, que aconteceu na LDB e depois impulsionada pelo então, ministro Paulo Renato Souza, na gestão do Fernando Henrique, que foi abrir para o capital privado, para iniciativa privada, até 1997 era proibido, era só sem fins lucrativos, né, públicas e sem fins lucrativos, abriu capital privado. Esse capital entrou e começaram a surgir as chamadas universidades ou faculdades populares a preços mais baixos, né? E aí começou a classe C a ter espaço para estudar. Aí em 99 foi criado o FIES, né? Daí, o governo FHC também. O FIES. Mas ele começou tímido, ele teve um boom ali. Sim, sim. O boom do FIES veio já no governo Lula e Dilma, de 2010 a 2015, que teve um crescimento exponencial. Perfeito. Né, que passou a barreira de 1 milhão de alunos usando o FIES. Em 2015 ele praticamente acabou. Né? Quer dizer, foi reduzido de 750 mil vagas por ano para 50 mil vagas, 100 mil vagas por ano. Foi drástica, né? A redução, impacto grande. Mas o FIES ajudou. Primeiro, a diminuição da mensalidade, né? Depois o FIES, e a classe C entrou inteira. Sim. Viramos a última década com mais de 50% dos alunos do ensino superior de classe C e D. Né? Sim, quando na década de 90 era 5% só. Eu lembro. Então foi uma inclusão social significativa. Hoje, né, a classe E está entrando também, com a questão do ensino à distância cobrando R$100 e poucos de mensalidade. Né? Então, é uma maior inclusão social ainda. Depois a gente fala de qualidade, estamos falando só de possibilidade. Sim. Né? Uma pessoa agora consegue, até da classe E, né, consegue pagar R$90, R$100, R$150 de mensalidade.
Então, o Brasil fez quantitativamente a sua lição de casa, a sua inclusão social. Há quem defenda, você sabe, que a universidade é para poucos. E há, como eu, quem defende que ela tem que ser acessível para todo mundo. Tá? Só que a gente tem um desafio aí. Grande. Que é o desafio da qualidade. Né? Como você pega um estudante que com uma série de dificuldades, né, e transforma. Eu vou dar um exemplo que para mim foi uma lição de vida há muito tempo atrás, mas foi uma lição de vida para eu aprender a ter noção de contexto melhor, né? Estava eu numa das primeiras faculdades nossas, todo animado, falando para os calouros que acabaram de entrar, né? E uma faculdade que era exatamente da classe C e D. Para muitos, um grande sonho, né? A realização. Aquele trabalhador que estuda, trabalha de dia, estuda à noite, era esse o meu público lá. Estava com o auditório cheio desses aí, e eu falando todo animado do nosso modelo, né? E falando assim, sem noção da plateia, né? Quer dizer, estava desvinculado, fora do contexto da plateia, falando, olha, essa característica do nosso modelo pedagógico, né, a Universidade de Stanford criou na década tal, no sistema tal. Essa aqui foi Harvard, essa aqui não sei o quê. E uma pessoa na plateia, um aluno, um estudante, um senhor lá de quase 40 anos, né, levanta a mão, com aquele sotaque do interior do Paraná, né, chama assim, eu tinha acabado de falar, isso aqui veio da Universidade de Harvard e tal, né, citando as coisas nossas. Ele, Harvard, o quê, professor? Falei, Harvard, você nunca ouviu falar em Harvard? Sei que é isso não. Ele bem caipira assim, né? Queria fazer uma pergunta para o senhor. Né? Eu comecei a minha vida terminei o ensino médio no supletivo, chamava supletivo antigamente, o EJA, né? Supletivo, e pude fazer curso superior, fui trabalhar. Comecei como auxiliar de pedreiro, servente, hoje eu sou mestre de obras. Meu grande sonho é ser um engenheiro civil. E agora eu consegui juntar um dinheirinho e vim fazer a faculdade. Mas eu não sei se eu sou capaz de fazer uma faculdade. O senhor está falando um monte de coisa aí, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. A minha pergunta é, eu tenho alguma chance de ser engenheiro? Meu sonho é ser engenheiro. A gente não sabe se ri, se chora, né, da situação, né? Esse senhor, e a gente conseguiu ajudar, né? E ele se formou em engenharia, mas ele não conseguia fazer uma regra de 3 de matemática. Ele tinha dificuldades totais, de cognitivas. E ele não é exceção. A gente pega, a maioria dos alunos que nós pegamos vem com essas dificuldades. Como é que eu transformo essas pessoas em engenheiros, em médicos, em advogados, em muitos casos que também têm acesso ao colégio fundamental, vêm também com muitas carências. Então nós temos um desafio de qualidade gigante. Gigante para fazer. Porque você não pode ser leviano e, como muitos fazem, de, entre aspas, vender um diploma. Quando eu digo vender, é assim, ó, eu finjo que ensino, você finge que aprende, no final você ganha um diploma e você nunca vai conseguir. Você vai ter um diploma de engenheiro, mas nunca vai conseguir trabalhar como engenheiro na vida porque você não vai ser capaz de. Né? Isso é uma enganação, que infelizmente acontece e muito. Mas olha o desafio de agregar valor a essas pessoas que chegam com tantas lacunas, né, de todos os tipos, principalmente cognitivas, que é o que acontece hoje no Brasil, porque fez a lição de casa da inclusão social, trouxe a classe C, D e E para dentro da faculdade. Massificou, né? Massificou. Só que agora tem que formar, de verdade, não pode brincar de formar. Isso é sério. Agora vamos brincar de qualidade. Né? Exatamente. E é difícil. Sério. Por outros fatores, nós já comentamos aqui, né? Dentre eles, resistência do professor, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que é possível. Quando você tem determinação, tem uma equipe que converge, que agrega, que assimila, né, e vai no projeto, eu acho que isso é possível. Mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, né, bem organizada, quem é, quem não é, né? E é difícil, é outra dificuldade. Né? Mas eu concordo. A educação deve ser para todos. Eu, pessoalmente, meus 2 avós e bisavós, materno e paterno, e meus pais não tiveram acesso à universidade, né? Quer dizer, e eu tive, mas para a pública, né? Porque se não fosse a pública, na época, você não conseguiria, né? Assim, a gente não tinha, então, não tinha alternativa. Muito importante, muito importante. Uma outra coisa que eu estava pensando, como é que essas questões que envolvem a educação e a universidade, a faculdade, eu fico pensando como é que esse estilo que vocês pregam, né? Da rede Metaversa, da faculdade Metaversa, que está ligado muito à tecnologia, né? Tecnologia, informação, tal, essa coisa toda. E hoje nós estamos vivenciando uma série de problemas, né? Em relação a discussões acaloradas. Ontem, inclusive, o Comitê de Comissão de Justiça, né? Aprovou, não foi
o fim de celulares nas escolas, a utilização de celulares, aquela coisa toda. Isso, de certa forma, também não é uma contradição, né? Porque se você vai usar tecnologia, e como tira o celular, se você está falando de tecnologia, se é um computador na mão da criança, aí vem outras questões. Nem todos vão ter um celular de qualidade, a internet de qualidade, mas aí a coisa está no Congresso, a discussão, não é verdade? No caso de vocês, na Multiversa, como é que vocês percebem isso? A gente entra numa seara ali bastante polêmica, mas nós temos opiniões muito claras sobre isso, né? Só me deixa voltar um segundo, Wagner, naquele ponto da inclusão social, que eu acho muito importante para o nosso ouvinte aqui entender isso, né? Eu sou, como você a gente já falou, favorável à inclusão social, a dar o direito de todos de ter um curso superior. Com certeza. Agora, porque tem muita gente em escola, tivemos até um ministro na era Bolsonaro que disse que a faculdade era para poucos, era elitizado, e muita gente em universidade pública de elite também acha que a universidade não é para todo mundo, tá? Mas só te cortando. E o Bolsonaro, inclusive, chegou a dizer em cadeia nacional que o professor, inclusive, deveria ser remunerado todos iguais. Não sei se tem negócio de doutorado, mestrado, todos iguais. Acho aquilo, enfim, uma maluquice, mas, né? então, vamos continuar. Mas, a inclusão então, é importante. Eu defendo claramente a inclusão social, quer dizer, o direito a todas as pessoas de terem um curso superior, tá? Agora, o que está acontecendo hoje? Essa inclusão aconteceu de fato. Nós temos até a classe E no ensino superior. O que aconteceu é um movimento perigoso hoje, do extremo. O próprio setor privado contribuiu para isso, né? Das pessoas acharem que querem ter um curso superior, né? Mas querem ter sem esforço nenhum. Chegamos a um ponto perigoso. O aluno chega aqui, nossa, eu vou ter que estudar mesmo? Você quer ser um profissional, né? Não sabia. Claro, sem generalizar, não é todo mundo. Mas já tem uma parcela dos estudantes hoje, dessa nova geração, que quer ter um diploma sem ter que estudar, sem esforço nenhum. Certeza. Entende? Estimulado por algumas faculdades, como eles dizem, caça-níqueis, que vendem diplomas, vai criando uma cultura corrosiva de base que, se você chega assim, a faculdade de vocês, além de ir para aula, tem que estudar mais 6, 8 horas por semana sozinho, tá doido? Claro que você tem que estudar sozinho, você precisa desenvolver a sua capacidade sua cognição, seus básicos. E vai ter que se esforçar, sim. Claro. Né? Então nós estamos entrando num processo perigoso, né? Sim. Que é a pessoa achar que pode ter um diploma sem esforço. Não existe isso. O superior é uma coisa séria, exige uma dedicação. Né? Muito. Senão você vai ficar num nível de mediocridade que era melhor você nem ter entrado, então, na faculdade. Né? Então, só para a gente afinar os dois pontos. Daí vamos entrar na questão da tecnologia. Tá? Há erros estruturais no nosso sistema de ensino, né? Só no Brasil e no mundo, mas muitos países vêm se reformulando. A educação básica no Brasil é totalmente mal concebida. Agora a nova lei de ensino médio, que tentou melhorar um pouquinho o ensino médio, mas continua ainda péssimo. Nosso ensino médio hoje é péssimo. Depois eu posso entrar. Parece que é o fosso da educação brasileira. Né? Naquele momento ali, parece que ninguém ensina, ninguém aprende. É um verdadeiro faz de conta. Um problema. Talvez valha até a pena a gente falar sobre isso para o nosso ouvinte aqui ver que a gente tem uma visão muito crítica disso. Mas para não desviar da sua pergunta, né, voltando à tecnologia. Hoje a tecnologia é um meio nas nossas vidas. Ele é quase que um apêndice do nosso processo cognitivo. Nós usamos ela para tudo, não vivemos mais sem ela. Ela facilita a nossa vida, a comunicação, a inter-relação, a cognição, a busca de informação e conteúdo. Certo. Nós temos que ter maturidade para lidar com ela, né? Que ela advém vários problemas de pessoas hoje no mundo, desde problemas de ordem psicológica, porque as redes sociais levam a uma realidade que não é condizente com a sua realidade propriamente dita, né? Como as grandes brincadeiras. Você tem 5.000 amigos, mas a hora que você precisa, você não tem nenhum. Né? Então, cadê os amigos? Cadê os amigos? Então é um contexto que desvia o foco do real para o virtual, e isso é ruim. Fora a dispersividade, fora um conjunto de outros elementos. Dá para a gente listar aqui pelo menos... Um conhecimento retalhado, frouxo. As fake news e desinformação. Uma série de problemas. Dá para a gente listar com facilidade 20 a 30 prejuízos que a tecnologia, o mundo digital, a internet
tem causado para as pessoas. Sim. Mas dá, por outro lado, listar dezenas de vantagens sem as quais a gente não estaria evoluindo da forma que está evoluindo hoje. Então, cabe à escola um papel de liderança nesse equilíbrio, nesse discernimento, no bom uso dessas ferramentas, na maturidade no trato com essas coisas, na disciplina para com as crianças, na maturidade para com os adultos e ter um equilíbrio no uso disso. Então, vamos pegar 2 exemplos, começando lá da universidade, né? Uma universidade de ponta no mundo, né? Logo que foi lançado o ChatGPT, o primeiro da inteligência, agora tem vários, né? Uma universidade, por exemplo, de prestígio mundial, a Sorbonne, na França. Algumas semanas depois do lançamento do ChatGPT, lançou um documento proibindo o uso do ChatGPT dentro da universidade. Quem usasse, quem fizesse, estava banido, expulso, isso, aquele terrorismo total, né? Censura. Aí você pega uma universidade, outra universidade que eu acho incrível, uma universidade no Canadá chamada Quest University, né? Que falou, a partir de hoje, o ChatGPT faz parte de toda a nossa dinâmica do dia a dia, de sala de aula. O aluno pode e deve utilizar nos seus trabalhos, no seu processo todo, de maneira inteligente, criativa, busca junto. O professor tem que saber criar perguntas inteligentes para que o aluno, com o auxílio do ChatGPT, reflita sobre aquilo e aplique, e não copie, porque copiar não precisava nem ChatGPT, o Google já fazia isso, trabalhinho escolástico. A pessoa chega, escreva 5 páginas sobre fulano de tal, sobre Luís XV na França. Eu vou no Google, as primeiras 5 páginas eu copio e entrego ao professor. Né? Que aconteceu nada. Né? A falha é mais do professor do que para o aluno. Aluno antiético, plagiou, mas o professor falhou e não dá um desafio para o aluno. Dá um sentido, né? Dá um sentido no qual ele tivesse que, sim, pesquisar no Google, em todos os lugares, mas ele refletir e entregar uma resposta com a sua reflexão. O quê, para quê, para que Exato. Então, a falha para mim é maior do professor, né? Eu quase apanhei num congresso feito de umas universidades públicas, onde estava discutindo os sistemas antiplágio, né? E aí um professor dizendo lá, olha, fulano de tal, copiou não sei o quê, dei nota 0. Eu falei, daria nota para o senhor 0, não para o aluno. Não que eu esteja corroborando a prática antiética do aluno de copiar tudo, não é isso. O que eu estou mostrando é que o professor poderia evitar isso se a didática dele fosse diferente. Tá? Perfeito. Se ele mudasse um pouco o contexto daquilo. E podia pegar assim, então, um professor de estratégia, em vez de dizer, escreva 5 páginas sobre as 5 forças competitivas de Michael Porter. O cara copia do primeiro lugar que ele achar. Ao invés de ele fazer isso, pega o supermercado ali do seu bairro e me diga aonde que as 5 forças de Porter são aplicadas no dia a dia do supermercado. Pronto, não tem mais aonde copiar. Esse é um problema gravíssimo. Os professores, de modo geral, eles não trazem essa formação. Eles têm que dar sentido à aula. Isso. Pode ser na matemática, na história, na física. Invariavelmente, os alunos continuam fazendo essa pergunta, né? Professor, para que eu quero saber trigonometria? Exatamente. Professor, para que eu quero saber a história do Egito? Se o professor não fica engasgado, ou ele não sabe explicar, ou dar ele o sentido, ele vai, eu não vou querer saber disso, né? E se ele tiver vontade, por acaso algum dia, ele vai lá, clica lá, vê o Egito, tal, lê tudo aquilo, tá tudo lá. Olha que maravilha que você está falando, dar sentido, né? Desafiar o aluno num contexto que tenha significado para ele. E aí ele vai atrás daquilo, ele vai no ChatGPT, ele vai no Google, ele vai onde for buscar informações para embasar o entendimento que ele tem que ter para resolver aquele desafio que foi colocado para ele, né? Então, essas são ferramentas extremamente úteis para ele, Sim. feitas do jeito certo. Sim. Um educador chamado John Dewey, ele... Sou fã dele de carteirinha. John Dewey, que legal. Influenciou muito nosso aqui o Anísio Teixeira, né? Foi aluno dele, inclusive, né? Sim. Nos Estados Unidos. Anísio teve esse privilégio. Teve esse privilégio. Né? E interessante que o Dewey, ele percebeu um problema do neoliberalismo ali, da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Era necessário formar alunos para qualificar a mão de obra americana, aquele negócio todo. Enfim, ele foi muito esperto, porque a ideia da educação dele é a educação prática, ou seja, você teoriza, mas mostra por quê. Algo assim, o professor vai dar aula sobre a história da tal canto. Aí diz, o professor tem que levar o aluno lá na praça que houve a guilhotina tal, lá da França, para ele entender como era o processo, onde era, a identidade, para ele entender a identidade da cidade, aquele negócio todo. Assim, falar de animais, tem que ir lá no zoológico, os animais. Ou seja, uma educação pragmática, prática, né? Assim. E parece que o John Dewey, ele foi esquecido. Eu tenho observado na própria curso de pedagogia, ele foi esquecido, Dewey, né? Pouco se fala no Dewey. Pouco se fala, inclusive, do Anísio Teixeira, né? Isso é estranho. Inclusive, uma morte estranha na época de militar, mas é outro papo, outra conversa. Aí é outra conversa. Mas você está falando exatamente, nós estamos falando nesse aspecto, né? Mas olha que interessante, o John Dewey,
publicou um documento muito importante, em 1952, explicando detalhadamente toda a metodologia de projetos que hoje, 7 décadas depois, retorna à tônica principal do ensino superior. Ele era um visionário muito antes do seu tempo, né? Então, o impacto que ele conseguiu na época, nas décadas seguintes, a massificação, a padronização foi derrubando tudo porque ele tinha uma visão muito pragmática do processo da vivencial, né? E a escala não permitia isso depois. Só aprende fazendo, né? Isso tudo foi perdendo. Agora, o que aconteceu? Mas voltando ainda à sua questão da tecnologia, nós defendemos hoje o uso da tecnologia como meio em tudo, tá? Até para você fazer prova. Né? Você pode e deve consultar a tecnologia. O professor fica doido quando a gente fala isso. Por sinal, né? É a prova mais difícil. O aluno, professor, eu posso pesquisar? Eu disse, rapaz, não peço uma prova pesquisada, não. Por quê? Ele disse, porque é mais difícil. Muito mais difícil. Por que é mais difícil? Porque se você não ler esse livro e eu fizer essas perguntas, você, nesse tempo de prova, você não vai encontrar resposta, não. E eu defendo a prova com consulta, porque essa é uma prova que o professor vai ter... Os professores não defendem, porque eles têm que elaborar de uma forma muito mais inteligente. Claro. Né? Mas alguns países do mundo, Singapura, Dinamarca, Suécia, Noruega, estão começando a mudar, Finlândia, seus sistemas de ensino, cada um de um jeito diferente. A Finlândia tira as disciplinas e põe os fenômenos, né? Que é uma forma de você agrupar interdisciplinarmente, como a gente faz com projetos. Outro tira nota, que eu acho maravilhoso, tirar a classificação por nota. Você tirou 10, você tirou 9, tirou 8, isso é irrelevante. Eu tenho que medir a autossuperação, quanto cada um evolui com o tempo. E não comparar se você é 10, o outro é 9, o outro é 8, usar a mesma régua para comparar. Eu quero saber o quanto o Wagner, nesse semestre, melhorou do que ele entrou e como ele saiu. Tá? Então, eu preciso continuar avaliando. Então, tem que ter um processo avaliativo constante daquele aluno. Isso, uma avaliação formativa e sequencial, e não provinha para te dar uma nota. Isso tudo é irrelevante. Então, nós lutamos muito hoje, né? Infelizmente, nem tudo a gente consegue fazer, porque a legislação nos obriga. Mas a gente luta para tirar nota de currículo, para tirar a prova final, essas coisinhas todas não faz o menor sentido. Tanto que a nossa avaliação é totalmente diferente dessa avaliação tradicional de prova objetiva. Quando tem prova é com consulta, a maioria das vezes nem tem. Você tem que demonstrar que você tem aquela competência e dentro daquela competência que você compreendeu aquele conteúdo, né? Mas demonstrar e não marcar X numa prova, né? Então, mas isso está evoluindo com o uso da tecnologia. Então, sim, nós não concebemos o aluno em sala de aula sem um smartphone, um notebook, sem estar conectado às plataformas de conteúdo, às bibliotecas virtuais, sem estar usando a inteligência artificial generativa dentro da aula, no momento da aula, interagindo, buscando, perguntando, né? São meios que ampliam o nosso processo cognitivo e intelectual. Né? Como dizem popularmente hoje, a IA não veio para substituir o trabalho humano, veio para substituir quem não sabe usar a IA, porque ela vai te dar uma capacidade de produzir mais e melhor. Né? Isso é tão delicado que a Covid mostrou muito esse problema de forma bem sutil, ou claramente, né? Os professores foram pegos de surpresa e tiveram que fazer o quê? Aulas online e usar aulas diferentes. Uma diferente que muitos já usavam. Slides. Eu tinha que fazer slide, eu não sei fazer slide, aquele negócio todo, né? Um problema, né? Enfim. Mas a BNCC, ela já traz claramente definido cada turma, as suas habilidades e competências. Não é verdade? Eu tenho notado que os professores também têm muita dificuldade de identificar a habilidade. Como assim? Ele tem o conhecimento, mas ele consegue identificar a habilidade daquele conhecimento e colocar isso na prática. Por exemplo, você diz assim para um aluno, né? Você leu Paulo Freire? Li. Pois me faça uma aula. Como Paulo Freire ensinaria isso? Pensa num problema. Isso. Dá para entender a lógica, né? Perfeito. A maioria dos professores pergunta assim, diga o que Paulo Freire falou e tal coisa. Quer dizer, não sei. Não é isso. O que você propôs é um desafio muito maior e muito mais inteligente. Faça essa aula. Faça. E eu estou falando tudo isso também, porque essa ideia da universalização do ensino, todos devem ter acesso à universidade, ao ensino, enfim, né? E também essa inserção das pessoas da classe C, D e tal, fundamental. Você tem que se pensar, não existe um país poderoso sem ensino, sem conhecimento. Não existe isso, a história mostra isso, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão investiu pesado na educação, a Alemanha também, uns cooperaram de alguns, umas coisas e outras, né? E o Brasil tem N referências para isso, né?
Mas, voltando para aquela questão do ensino médio que a gente estava falando, né? O novo ensino médio está aí, não é verdade? As plataformas de ensino estão aí, tá? Mas a gente encontra também, de novo, essa dificuldade do professor colocar esse conhecimento para essas habilidades, as competências, ou usando vídeos, ou usando filme, né? Assim, eles sentem muito isso. E os alunos parece que vê a aula como aquela coisa enfadonha. Recentemente teve uma entrevista do professor, um psicólogo que escreve sobre educação, que parece que a grande maioria dos psicólogos se preocupa muito com a educação, né? Jonathan Hart. Tá? Ele disse que, algo parecido com o que você falou, ele disse que parece que o problema está nos professores, né? Com o uso dessas questões da mídia. Parece que o aluno se volta ao celular, está se referindo ao celular, né? Eles vão se voltar ao celular porque a aula está enfadonha, né? Assim, entendeu? E aí gira uma polêmica, muitos não gostaram muito disso. Como é que você vê isso? Aí voltando a essa ideia do ensino médio e tal. Se o processo formativo ali, da aula, da atividade de sala, não conseguir ser mais interessante do que a navegação nas redes sociais, era melhor ela não existir. Sim. Tá? Claro que competir com as redes sociais, você pega uma criança pequena que ainda não tem a noção de limites, você tem que ajudá-la a ter os limites. Ele vai dizer, não, se deixar ele fica ali brincando de videogame, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, você mesmo falou uma palavra importantíssima no começo da nossa fala, ter significado. Se eu estou fazendo alguma coisa que faz sentido para mim, eu priorizo fazer aquilo. Eu não vou parar ali para ver se alguém me mandou um WhatsApp para perguntar o que vai ter na janta. Você está ligado com Não é isso. Aquilo faz sentido para mim. Eu quero estar engajado com aquilo ali. Tá? E aí eu estou com o meu smartphone, meu notebook, estou conectado para buscar subsídios para aquilo que eu estou fazendo. Entende? E, obviamente, didaticamente, o professor pode amarrar isso também em formas de... nas entregas do aluno, nas coisas que ele tem que fazer para ficar uma coisa assim organizada até o ponto que ele não... Nós temos uma metodologia hoje, por exemplo, que ele vai para fazer uma atividade em sala e ele tem uma entrega, ele tem que ter aquela entrega. Então, ele fica concentrado ali naquilo. Posso parar aqui para mandar uma mensagem no WhatsApp? Pode, mas se você gastar 5 minutos, tudo bem. Se você ficar meia hora aí, você não vai te atrasar e você não vai conseguir fazer a entrega. E aí, então, ele não vai ficar meia hora no WhatsApp, porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Tem uma lógica, né? Uma lógica. Então, eu junto duas coisas. Eu junto a motivação dele, porque aquilo faz sentido para ele, porque é prático, é real, né? E junto um compromisso, que eu tenho uma organização didática, que ele tem um compromisso com uma entrega. Sim. Que se ele falhar, ele vai ser penalizado de alguma forma, né? Ele vai perder ponto, alguma coisa assim. Então, quando eu junto as duas coisas, né? Eu tenho o melhor dos mundos, porque vou ter a dedicação dele naquilo ali, focada naquilo, sem eu precisar proibir dele estar com o celular, com rede social, com WhatsApp, com o que for, ao contrário. Ele está com tudo isso ajudando ele naquele contexto. Sim. Entendeu? Então, a gente traz a tecnologia, como eu disse, desde o uso do smartphone, das redes sociais, do Google, da internet, dos sites de busca, das bibliotecas virtuais, das plataformas digitais, dos ambientes em 3D, dos laboratórios virtuais, dos simuladores, da realidade aumentada, da realidade virtual e da inteligência artificial generativa. Sim. Tudo isso como ferramenta de sala de aula, de dentro de sala de aula. Tá? Como eu disse, claro, quando você está trabalhando em educação infantil, você tem que criar algumas regras que a criança pequena ainda não tem, não dá para você discutir, fazer um acordo como você faz com um jovem no ensino médio e adulto. É um grande acordo, né? Ela não consegue entender muito bem isso, né? Os limites. Agora, uma escola que vai abolir celular de sala de aula é um retrocesso gigante. O MEC está assim, décadas atrás das coisas. Mesmo quando eles tentam acertar, eles erram. Veja, por exemplo, a BNCC. Tá? A BNCC foi um avanço em relação aos antigos parâmetros curriculares nacionais. Acho que ninguém tem dúvida disso. Né? Porque era extremamente conteudista. Te dizia para o professor, você tem que falar de tal coisa, tal jeito, tal coisa. Agora não, tenta trazer um elemento de competências, mostrando as habilidades necessárias, mostrando como compreender e interpretar aquilo e não ficar decorando coisas. Mas na prática, o que o professor faz em sala de aula? Ele faz ainda o tradicional ensino de cobertura, que é vencer conteúdo. Ele vai com uma máquina despejando coisa, e falando sem parar. Pela coordenação, e é cobrado pela direção, por se isso. não terminar, os pais cobram, né? Mas olha o retrocesso, né? A sociedade mal informada, o sindicato de professores mal intencionados pediram mais horas de disciplinas como se para vencer o conteúdo que tem que ser ministrado. Olha, de novo, reforçando
O erro que é o ensino de cobertura. Não temos que vencer conteúdo nenhum. O cara não precisa saber a história do mundo inteiro, ele tem que se apaixonar pelo pensamento do O historiador. professor tem que ser um encantador, né? Tem que encantar, tem que dar significado, não é verdade isso? Você da área de história, a história é um bom exemplo disso. Uma coisa é o cara que entende o contexto, a vivência, o pensamento, a importância da história no entendimento da sociedade atual, da evolução das coisas, o que aconteceu, como, quem foi. Né? E hoje a história é o quê? E saber problematizar e perguntar. Né? E hoje a história, na maioria das escolas, é o quê? É vencer conteúdo, o cara tem que decorar. Aquele volume, né? Aquele volume. Não faz mais sentido nenhum que bom, isso. Professor. Por isso, só para terminar de forma bem provocativa, radical, para chocar os nossos leitores mesmo, tá? Vou falar uma coisa que o Antônio me mata depois se ele ouvir isso. Nossa amiga que está aqui. Eu, como pai, falei para minhas duas filhas, né? Não percam tempo com o ensino médio. Ah, mas é obrigado. Se não fizer ensino médio, eu não sigo para a faculdade. É, obrigado, você vai fazer. Mas vamos aproveitar. Claro, nem todos têm acesso a isso, condições, por exemplo, mas uma das minhas filhas, ela passou 2 ou 3 anos de ensino médio estudando em 6 países diferentes. Ela ia naqueles intercâmbios, ficava em casa de família, estudava artes num lugar, informática no outro. Qualquer coisa era melhor do que o ensino médio aqui. Mas qualquer coisa que eu quero dizer no sentido de que essas decoreba de matéria aqui, esse preparatório para Enem intensivo, agora vai decorar tudo para Enem, é uma perda de tempo gigante. Qualquer coisa que seu filho adolescente for fazer é mais lucrativa para ele do que perder tempo com isso. Eu gostei da palavra que você colocou, arte. Vamos colocar mais arte, esse conhecimento com arte. Agradecer aqui ao professor, o educador Rian Braga, né, por essa conversa, essas ideias fantásticas, essa conversa muito gostosa, né, assim. E estamos finalizando o nosso Entre Nós, o programa cultural do jornal Opinião.